Capítulo 16. Aversões. Análises e interpretações do 16º capítulo do livro Vida e Sexo de Chico Xavier. Chico inicia esse capítulo dizendo que, no geral, os espíritos que reencarnam em uma mesma família já se conheceram em alguma outra vida passada e desenvolveram uma afeição simpática entre si. Entretanto, também há casos em que essa é a primeira interação que esses seres tiveram, ou seja, não tiveram interações anteriores. E outros casos também existem em que a família é formada por integrantes que apresentam uma afeição negativa entre si, praticamente uma aversão mútua gerada por suas interações de outras vidas, mostrando desse modo que os laços de sangue apenas juntam as pessoas em um mesmo núcleo. Porém, a verdadeira família, essa só existirá se houver simpatia mútua e comunhão de ideias, sendo que a presença desses sentimentos manterá o laço de afeto entre esses indivíduos, mesmo depois do desencarne. Em relação às aversões, Chico fala que no caso da criança, esta irá se tornar consciente da presença desse afeto no dia a dia. Quanto mais suas capacidades cognitivas vão se desenvolvendo, mais ele perceberá a presença desse afeto negativo em relação ao membro da família, seja pai, irmãos, mãe e etc., podendo criar uma forte inimizade que não tem motivos no presente para existir, somente motivos do passado. Nos casos dos pais, o cenário não seria muito diferente. Muitas vezes, desde o início da gestação, ele, ela ou eles podem começar a sentir os afetos negativos que nutriam no passado por esse ser. Compreendendo esse fato das aversões, Chico fala sobre alguns cenários que esse sentimento pode gerar. Primeiro, a criança que passa por alguma humilhação ou recorrentes situações humilhantes por parte desse ou desses genitores que apresentam aversões em relação a ela, e com isso a criança se desenvolve nutrindo sentimentos de vingança, revide ou vontade de prejudicar esse genitor, tutor de algum modo, sendo que esses sentimentos são tóxicos e prejudicam o indivíduo nos níveis psicológico, emocional e até biológico. Segundo, aos casos em que os genitores ou um dos genitores nota essa aversão por seu filho, filha, todavia, apesar de sufocar esse sentimento para não demonstrar aos outros esse seu desafeto, não realiza também atitudes de carinho, apoio ou educação, o que impacta negativamente na vida do filho ou da filha. Terceiro, aos casos extremos desse afeto negativo, ou seja, situações em que ocorrem os infanticídios ou parricídios, algo que já vimos muito nos noticiários atuais, e entre outros casos. Entretanto, Chico não deixa ninguém desamparado e instrui em relação ao que os indivíduos devem fazer quando percebem a presença desses sentimentos aversivos em seu lar. Segundo ele, os envolvidos devem buscar realizar tratamento psicológico
para que possam se curar desses sentimentos e sublimar sua personalidade para manifestações de sentimentos mais salutares. Todavia, a compreensão sobre o que é a reencarnação é extremamente importante, pois ao estudar esse fenômeno, por mais que não se lembrem das outras vidas, conseguirão entender que estão recebendo uma oportunidade de renovação, que esses sentimentos negativos são do passado e que podem trabalhar para desenvolver sentimentos novos para que os dois lados sejam salvos. Segundo Chico, antes de renascer, primeiro, há casos em que um desses seres pelo qual o espírito nutria antipatia começa a buscar sua libertação, vivendo nas leis do amor e do perdão, e também para tal busca a libertação desse seu antigo desafeto, tentando ajudá-lo a se libertar desses sentimentos, sendo que ele pode manter essa ajuda como espírito e também pode solicitar que nasçam juntos para que consigam superar esses sentimentos e se libertarem. Segundo, há também os outros casos, e esses são a maioria. Esses seres que viraram perseguidores entre si vivem o sentimento da mágoa e da vingança pelo seu ofensor e vice-versa. No caso deles, esses seres são conduzidos por espíritos mais esclarecidos a renascerem como família, para que a convivência diária na relação pais e filhos atuem para eliminar o mal entre eles. Em suma, é importante os pais buscarem o apaziguamento desses sentimentos, seu ou do filho, pois, afinal, ao reencarnar, eles estão à frente no desenvolvimento da razão e os filhos que nascem em um segundo momento desenvolverão a razão depois. Por isso, cabe aos pais atuar desde o princípio para alcançar esse apaziguamento, podendo futuramente somar-se aos esforços do filho que já estiver consciente e pronto para contribuir na obtenção de uma melhor relação entre eles. E para alcançar esse objetivo, o amor, perdão constante, a fé em Deus, o auxílio de profissionais especializados e a compreensão da reencarnação e das leis de Deus serão ferramentas necessárias para a redenção desses indivíduos.